Quando a gente pensa em impacto na corrida, normalmente imagina duas coisas: o piso e o tênis. Depois em asfalto, terra, grama, mais amortecimento, menos amortecimento. Mas existe uma coisa curiosa: o principal sistema de absorção do impacto na corrida não está no chão, nem no tênis, está no próprio corpo humano. É por isso que o olhar interno, e não somente o externo, talvez seja um dos pontos mais fascinantes da corrida. O corpo possui um sistema extremamente sofisticado de gerenciamento de carga. Não existe apenas um amortecedor, existe uma cadeia inteira trabalhando ao mesmo tempo. Segmentos do corpo com suas estruturas, ossos, músculos, tendões, fáscias, articulações, estruturas elásticas, tudo conversando mecanicamente a cada passada. E veja que interessante, cada estrutura absorve impacto de um jeito diferente. Algumas dissipam carga, outras controlam o movimento, outras armazenam energia, outras desenvolvem energia. Então hoje eu quero te mostrar uma coisa importante: como o corpo humano lida com o impacto na corrida, porque entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga fortalecimento, adaptação, dor, recuperação, lesão e até eficiência na corrida. Existe uma ideia comum de que impacto é sempre algo ruim, mas isso não é totalmente verdade. O corpo humano foi feito para lidar com carga. Na verdade, ele precisa de carga para se adaptar. Aliás, é interessante perceber que até a incorporação de minerais importantes para ossos depende de estímulo mecânico. Ou seja, impacto, movimento e carga também participam dos processos de fortalecimento do corpo. O problema normalmente não é o impacto em si, o problema costuma ser excesso, má distribuição, falta de adaptação ou incapacidade do corpo de controlar aquela carga. E aí entra uma coisa muito importante: o corpo não absorve impacto como um colchão passivo, ele gerencia impacto dinamicamente. E talvez a forma mais interessante de entender isso seja pensar que o corpo possui uma espécie de sistema de camadas para lidar com o impacto da corrida, como se existissem linhas sucessivas de defesa biomecânica. E a primeira linha de defesa são os músculos. Antes mesmo do pé tocar o chão, o cérebro já antecipa o impacto. Milissegundos antes da aterrissagem, a musculatura já começa a trabalhar. Panturrilhas, quadríceps, glúteos. Essa pré-ativação muscular ajuda a absorver boa parte da energia da passada e talvez seja essa a principal camada ativa de proteção do corpo na corrida. Segunda linha, tendões e estruturas elásticas. Parte da energia que passa pelos músculos é transferida para estruturas elásticas, como o tendão de Aquiles e a fáscia plantar. E aqui acontece uma coisa fascinante: essas estruturas armazenam energia mecânica e devolvem parte dela na passada seguinte. É como uma mola biológica ajudando o corpo a correr com mais eficiência. Ou seja, o tendão não serve apenas para ligar músculo e osso, ele também ajuda a reciclar energia. Terceira linha, ossos e articulações. O impacto residual que sobra desse processo continua viajando pela estrutura corporal. Tudo participa dessa distribuição de carga. E aqui entra um ponto importante: se as estruturas anteriores não conseguem lidar bem com a demanda, seja por fadiga, despreparo, excesso de carga ou técnica ruim, o estresse continua a chegar de forma mais agressiva aos tecidos estruturais. E é aí que aparecem muitos problemas clássicos da corrida: canelite, fraturas por estresse, sobrecargas articulares, dores persistentes. Como vimos, o músculo blinda, o tendão recicla energia e o osso sustenta a estrutura. Então o corpo organiza forças, redistribui tensões, controla desacelerações, armazena energia e devolve parte dessa energia no movimento seguinte. Biomecanicamente, a corrida é muito mais sofisticada do que parece. Pode parecer que os ossos são estruturas rígidas e estáticas, mas os ossos são tecidos vivos e, mais do que isso, eles possuem capacidade adaptativa impressionante. O osso vivo responde às cargas que recebe. Ele se remodela, se fortalece, se reorganiza e também participa da dissipação de forças através de pequenas deformações microscópicas e distribuição estrutural da carga. Isso ajuda a espalhar tensões ao longo do corpo. E aqui existe um ponto importante para os corredores:
O corpo se adapta progressivamente ao impacto. Por isso, mudanças bruscas costumam gerar problema. Às vezes o corredor não se machuca porque o piso é ruim. Ele se machuca porque a carga chegou antes da adaptação. Se existe um grande amortecedor ativo da corrida, provavelmente é a musculatura. Porque músculo não serve apenas para gerar movimento, ele também desacelera, estabiliza, controla articulações e distribui forças. Toda vez que você toca o solo correndo, existe uma desaceleração acontecendo, e músculos bem preparados ajudam a tornar essa desaceleração mais eficiente. Agora olha como isso muda a forma de enxergar o impacto. Muitas vezes o problema não é o asfalto, é um corpo cansado, fraco ou despreparado, tentando controlar forças que ainda não consegue administrar bem. Por isso, corredores muito fadigados frequentemente começam a bater duro no chão, o controle muscular piora, a estabilidade cai, a absorção fica mais seca. E isso também explica por que fortalecimento é tão importante na corrida, não apenas para performance, mas para gerenciamento de carga. Tenha em mente que músculo fraco não absorve impacto com eficiência. Aqui entra uma das partes mais fascinantes da biomecânica. Tendão não funciona apenas como uma corda ligando o músculo ao osso. Ele funciona também como estrutura elástica. Os tendões ajudam a armazenar energia e devolver energia mecânica, especialmente durante a corrida. O maior exemplo disso é o tendão de Aquiles. Quando você corre, existe armazenamento elástico a cada passada, a nossa mola biológica trabalhando o tempo todo. E isso tem relação direta com a eficiência, economia de corrida, sensação de leveza, elasticidade do movimento. Por isso é que corredores muito descondicionados costumam sofrer tanto na panturrilha e no Aquiles, porque correr exige capacidade elástica, e essa capacidade também precisa ser treinada progressivamente. Muita gente olha para o pé como se fosse apenas uma base de apoio rígida, mas o pé é uma estrutura de numerosos elementos e extremamente sofisticada. Ele possui arco plantar, musculatura intrínseca, fáscia plantar, pequenas articulações adaptativas. Tudo isso ajuda na absorção, na estabilidade e na redistribuição das forças. O pé literalmente se adapta ao solo, e isso ajuda a explicar por que mudanças bruscas de superfície às vezes causam problema. O corpo cria adaptação específica ao ambiente em que corre. Aqui existe uma conversa biomecânica impressionante. A panturrilha e o tendão de Aquiles não servem apenas para empurrar o corpo para frente. Eles ajudam a absorver, armazenar e devolver energia. É uma região extremamente exigida na corrida, especialmente em subidas, em velocidade, em mudanças de terreno e com tênis de menor drop. Por isso, transições bruscas costumam gerar tanta sobrecarga nessa área. O corpo precisa desenvolver tolerância progressiva. Existe uma tendência de demonizar o joelho na corrida e também o contrário, de demonizar a corrida para o joelho. Mas felizmente essa visão tem mudado para melhor, e o joelho segue com sua grande participação no gerenciamento do impacto, especialmente através da flexão. Quanto mais rígido o movimento, mais seca tende a ser a absorção, e quanto melhor o controle muscular, melhor a distribuição das forças. E aqui entra uma observação importante: muitas dores não aparecem apenas por excesso de impacto, mas por incapacidade de controlar mecanicamente esse impacto, o que muda completamente a conversa. O quadril talvez seja uma das regiões mais importantes da estabilidade na corrida. Glúteos e musculatura estabilizadora ajudam no alinhamento, no controle, na estabilidade da pelve e na dissipação das forças. E isso influencia toda a cadeia: pé, joelho e tornozelo. Tudo conversa. Muitas vezes o corredor procura o problema no local da dor, quando a origem está no controle do movimento lá em cima. Até a coluna participa desse sistema. Existe dissipação de forças ao longo da cadeia corporal inteira, ou seja, o impacto não fica concentrado em um único ponto. O corpo inteiro participa dessa integração mecânica. E talvez isso seja uma das coisas mais bonitas da biomecânica humana. Nada trabalha sozinho. Talvez um dos equívocos do corredor moderno seja buscar soluções isoladas. O tênis perfeito, o piso perfeito, a técnica perfeita.
Mas o corpo funciona muito mais pela capacidade de adaptação do que pela busca de perfeição absoluta. Ele se adapta às cargas, aos terrenos, aos volumes, às exigências e aos estímulos que recebe regularmente. Por isso, consistência inteligente costuma funcionar melhor do que mudanças radicais. E aqui existe um ponto importante, principalmente para corredores veteranos. Os tecidos mudam ao longo da vida, existe perda de elasticidade, recuperação mais lenta, redução de algumas capacidades adaptativas. Mas isso não significa incapacidade, significa a necessidade de gerenciamento mais inteligente. O movimento continua sendo uma das maiores ferramentas de preservação do corpo humano. E corpo envelhece pior parado do que em movimento. Então, da próxima vez que você pensar em impacto na corrida, lembre de uma coisa: o principal amortecedor não está no tênis, está no corpo, nos ossos, nos músculos, nos tendões, nas estruturas elásticas, na adaptação, na capacidade do organismo de aprender a lidar com carga. E talvez entender isso faça você enxergar a corrida de maneira menos simplista, porque correr não é apenas uma sucessão de saltos, é uma conversa biomecânica sofisticada acontecendo a cada passada. E quanto mais você entende seu corpo, mais inteligente tende a ser a sua relação com o treino. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a corrida de maneira mais profunda, deixa o like nele e se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é só correr mais, é entender melhor o corpo, o treino e o processo por trás da evolução na corrida. E me conta aqui nos comentários, você já tinha parado para pensar que o corpo quase todo participa da absorção do impacto? E bons treinos!